Você já se perguntou se os piratas realmente enterravam tesouros ou se caminhavam pela prancha até um destino aquático sombrio? Olá e bem-vindo ao Passado Surpreendente, onde hoje vamos zarpar em uma jornada emocionante para descobrir a verdade por trás dos mitos da pirataria. Os piratas têm sido objeto de fascínio e fantasia por séculos, aparecendo em tudo, desde contos populares a grandes sucessos de bilheteria de Hollywood. Mas o que realmente sabemos sobre esses fora da lei dos sete mares? Eles eram realmente os vilões sanguinários e aventureiros românticos que a cultura popular nos fez acreditar? Prepare-se para içar as velas e desvendar os mistérios e verdades sobre os piratas, em uma exploração que promete ser tão emocionante quanto qualquer caça ao tesouro. Para entender a verdadeira história dos piratas, é crucial mergulhar no contexto histórico em que esses personagens enigmáticos viveram e navegaram. A Era de Ouro da Pirataria, que ocorreu aproximadamente entre o final do século XVII e o início do século XVIII, foi um período em que a pirataria floresceu, especialmente no Caribe, no Oceano Atlântico e nas águas do Sudeste Asiático. Este foi um tempo de expansão colonial, comércio marítimo intenso e conflitos navais frequentes entre as potências europeias. Os piratas muitas vezes se aproveitavam dessas circunstâncias, atacando navios mercantes carregados de bens valiosos e até mesmo desempenhando papéis em conflitos geopolíticos como corsários contratados. No entanto, a pirataria não era uma invenção da Era de Ouro, ela tem raízes que remontam à antiguidade, com piratas que atuavam no Mediterrâneo durante o tempo dos romanos e até mesmo antes. O que torna a Era de Ouro particularmente interessante é a mistura de motivações que levaram homens e mulheres a se tornarem piratas, desde a busca por riqueza até o desejo de liberdade e, em alguns casos, a necessidade de escapar da lei. Além disso, a pirataria era uma ocupação surpreendentemente democrática para a época, com códigos de conduta que incluíam a divisão igualitária do saque e votações para decisões importantes. Então, quando falamos sobre piratas, estamos realmente explorando um fenômeno complexo que é tanto um produto de seu tempo quanto um desafio às normas e leis estabelecidas. Quando pensamos em piratas, algumas figuras lendárias inevitavelmente vêm à mente, cada uma com suas próprias histórias fascinantes que se entrelaçam com o mito e a realidade. Edward Teach, mais conhecido como Barba Negra, é talvez um dos piratas mais icônicos, famoso por sua aparência ameaçadora e seu navio temido, o Queen Anne's Revenge. Ele aterrorizou as colônias americanas e as Índias Ocidentais no início do século XVIII antes de ser morto em uma batalha dramática. Anne Bonny e Mary Read são duas das piratas femininas mais notórias da história, desafiando as convenções de gênero da época e ganhando reputações temíveis em suas próprias aventuras marítimas. Ambas foram capturadas e condenadas, mas suas histórias continuam a inspirar e a desafiar nossas percepções sobre o que as mulheres poderiam fazer naquela época. Não podemos esquecer de Calico Jack, famoso por seu relacionamento com Anne Bonny e por popularizar o famoso símbolo do Jolly Roger, a bandeira de caveira e ossos cruzados. E, claro, ao enigmático Capitão Kidd, que começou sua carreira como um corsário legal antes de ser acusado de pirataria e enforcado em um julgamento cheio de controvérsias. Cada um desses piratas deixou uma marca indelével na história e na cultura popular, contribuindo para o mito duradouro da pirataria como uma vida de aventura, rebelião e, frequentemente, tragédia. A vida de um pirata era muito mais do que simplesmente saquear navios e enterrar tesouros, era uma existência repleta de perigos, desafios e uma constante luta pela sobrevivência. Contrariamente à imagem romântica frequentemente retratada em filmes e literatura, a vida no mar era dura e implacável. Os piratas enfrentavam inúmeras ameaças, desde tempestades violentas e doenças como o escorbuto até o constante risco de serem capturados e enforcados. A comida era frequentemente escassa e de má qualidade, consistindo principalmente de biscoitos duros e carne salgada. Além disso, os piratas tinham que ser extremamente habilidosos em várias disciplinas, incluindo navegação, combate e até mesmo diplomacia, já que muitas vezes negociavam com autoridades locais ou outros piratas. O saque era dividido de acordo com regras rigorosas, e muitos piratas assinavam artigos de pirataria, que eram contratos que estabeleciam as regras e regulamentos a bordo, incluindo a divisão do saque e o tratamento de prisioneiros. Apesar dessas dificuldades, muitos eram atraídos para a vida de pirata pela promessa de riqueza, aventura e, em alguns casos, pela oportunidade de escapar de uma vida de pobreza ou opressão em terra.
No entanto, a realidade era frequentemente muito menos glamourosa, com uma expectativa de vida curta e um final violento sendo o destino mais comum para aqueles que escolhiam essa vida. O Código Pirata, também conhecido como Artigos de Pirataria, era uma série de acordos e regras que governavam a vida a bordo de um navio pirata, e é uma das características mais fascinantes e menos compreendidas da pirataria. Contrariamente à crença popular de que os piratas eram agentes do caos, esses códigos eram frequentemente rigorosamente aplicados e serviam como uma forma primitiva de democracia e justiça social. Os artigos estabeleciam tudo, desde a divisão do saque até a compensação por ferimentos sofridos em batalha. Por exemplo, um pirata que perdesse uma perna ou um braço em combate poderia receber uma soma maior do saque como compensação. Além disso, os capitães eram frequentemente eleitos e podiam ser depostos por voto da tripulação, e decisões importantes eram frequentemente tomadas coletivamente. Isso contrastava fortemente com os navios da marinha ou da marinha mercante da época, onde a disciplina era rigorosa e as punições severas. O código também estipulava punições para várias ofensas, como roubar de outros membros da tripulação ou desertar durante a batalha, que poderiam variar de serem abandonados em uma ilha deserta, nos casos mais extremos, a morte. Esses códigos não eram universais e variavam de navio para navio, mas servem como um testemunho fascinante da complexidade e da ordem social que existia mesmo dentro deste mundo frequentemente caótico e violento. Em nossa jornada hoje, descobrimos que a verdadeira história dos piratas é tão emocionante e complexa quanto os mitos e lendas que os cercam. De figuras icônicas como Barba Negra e Anne Bonny a códigos de conduta surpreendentemente democráticos, a vida dos piratas era uma tapeçaria rica de aventura, perigo e, sim, um pouco de romance. Mas também aprendemos que a pirataria não era o conto de fadas que muitas vezes é retratado, era uma vida dura, perigosa e muitas vezes curta. Ainda assim, o legado dos piratas continua a capturar nossa imaginação, servindo como um espelho para nossas próprias aspirações, medos e fascínios. Se você gostou deste mergulho profundo no mundo dos piratas, por favor, dê um like no vídeo e se inscreva no canal Passado Surpreendente para mais explorações emocionantes em curiosidades históricas. E não se esqueça de deixar seus comentários abaixo sobre qual aspecto da pirataria você acha mais fascinante ou quais outros tópicos você gostaria que explorássemos em futuros vídeos.